Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai dar continuidade, tá? Ao que a gente estava fazendo sobre a utilização do MongoDB. Vou colocar aqui no meu Visual Studio. Bom, isso aqui foi onde a gente parou na última aula, né? A gente fez a instalação e o teste do MongoDB e ele funcionou, apareceu conectado com sucesso, tá? Feito isso, agora a gente está com a conexão do MongoDB já estabelecida, né, com nossa aplicação Node.js. E a gente deseja o quê? Para que a gente utiliza um banco de dados? Para armazenar dados, para consultar, para editar dados e para atualizar, né? São as operações principais que é o CRUD, né, de Create, Read, Update e Delete, não é isso? Então, Create, Read, Update e o delete. Então são essas quatro operações principais que a gente precisa fazer no nosso banco de dados, tá? Vamos começar aqui com a de criação, tá? Então a gente vai inserir um objeto no nosso banco de dados. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Antes de tudo, a gente tem que definir qual objeto a gente vai inserir no nosso banco de dados, né? Então, qual é o objeto? Então, você vai ter que criar um objeto aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto, então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar criar aqui um objeto, tá? Eu vou aproveitar esse aqui que já está criado, esse teste mongodb.js, para a gente fazer a criação do nosso modelo, tá? Então você tem que criar um modelo e esse modelo é o que vai ser armazenado e recuperado do banco de dados, tá? Então, o primeiro de tudo é definir a constante, né? Vou colocar aqui logo depois da conexão com o banco, tá? Então, conectou com o banco, a gente já pode fazer aqui o salvamento. Vou chamar aqui de esquema usuário, tá? Vou botar aqui em inglês mesmo, fica melhor, né? User schema. Então isso aqui vai ser o nosso modelo, né? O nosso molde para fazer operações do banco de dados. Então aqui eu vou chamar o mongoose, né? Que é essa variável que a gente criou aqui, tá? Ó, que a gente chamou a biblioteca do mongoose. Então essa variável, se você utilizar um nome diferente, tem que utilizar o mesmo nome que você utilizou aqui logo antes do require, tá? Então mongoose.schema. E aqui você abre e fecha parênteses, tá? E dentro aqui você vai colocar uma chave, tá? Abre e fecha chaves para que a gente vai passar um objeto como parâmetro. E o que é esse objeto que a gente vai passar como parâmetro? É justamente o que é que vai ter nesse objeto, quais são os atributos desse objeto que a gente está criando, tá? Então o nosso atributo aqui, já que a gente está criando um user esquema, né? Ou seja, um modelo para armazenar um usuário, o mínimo que ele deve ter aqui é um nome, né? Vou botar aqui nome, idade e e-mail, tá? Então o nosso objeto aqui vai ter um nome, uma idade e um e-mail. Então aqui dentro você vai definir nome, dois pontos, abre e fecha chaves, aí atributo type, define que vai ser uma string, porque o nome é uma string, né? E bota aqui require true, porque é obrigatório você preencher esse atributo, tá? Aí aqui depois da chave, vírgula, passa mais um parâmetro aqui que vai ser idade, né? Abre e fecha as chaves, aí define o type dele, né? O tipo, vai ser do tipo number, tá? A facilidade é que em vez de você tratar com inteiro, flutuante, etc., você simplesmente diz que é um número, tá? É um número ou é uma string, isso facilita bastante e o banco de dados, o Node, é que se encarregam de fazer essa adaptação, tá? Novamente, vírgula, e agora o e-mail, né? O atributo e-mail, dois pontos, abre e fecha as chaves, e aqui define o tipo dele, que vai ser um tipo string, né? Feito isso, a gente não vai colocar mais nenhum atributo aí, isso aqui é o nosso modelo, tá? Então, o nosso banco de dados vai armazenar esse tipo de objeto aqui, e a gente vai passar, vai definir os valores desses atributos dele antes de fazer o salvamento, tá? Feito isso, você chama aqui o mongoose, tá? Ponto model, ou seja, a gente está vinculando o que a gente criou ao mongoose.
Aqui eu vou passar o nome que eu vou utilizar para acessar esse meu modelo, e aqui eu vou passar o modelo, tá? User Schema. Então, quando eu quiser acessar esse objeto no meu banco de dados, essa estrutura, na verdade, eu vou chamar ela de user. Então, eu posso colocar qualquer nome, é o nome que eu vou ter que usar para chamar, tá? Então, eu vou chamar de user para usuário, e vai estar referenciada a essa estrutura de dado aqui que possui um nome, uma idade e um e-mail, tá? Feito isso, o próximo passo é a gente criar um usuário que a gente vai salvar, né? Porque isso aqui é o modelo, tá? User Schema é o modelo, isso aqui é o esqueleto do objeto, tá? E o esqueleto vai ter que ter os valores, né? Então é agora que a gente vai criar os valores, tá? Então a gente vai definir aqui uma constante, né? A gente vai dizer aqui novo usuário, ou então vou chamar aqui de Siddhartha, tá? Siddhartha user, né? User Siddhartha. Pronto? Então, usuário Siddhartha vai ser igual a mongoose.model, e a gente vai passar aqui o tipo do modelo que vai ser armazenado nessa variável aqui. Então, definir user, que é isso aqui, que vai ser referenciado ao user schema que a gente criou, que vai ser isso aqui, tá? Uma boa prática, pessoal, é sempre você deixar separado, tá? Pega todos essa parte de modelo, coloca num arquivo separado, né, chamado de user ponto, né, .js, aí você deixa o código bem mais estruturado, tá? Aqui eu estou mostrando só a nível de exemplo, tá? Mas depois é melhor que vocês estruturem de forma mais correta, tirando daqui de dentro da classe teste.mongo, tá? E colocando em arquivos separados, certo? E importando utilizando o require, como a gente fez aqui, tá? E a gente mostrou também como trabalha com os módulos nas primeiras aulas aí. Feito isso, você chama aqui new, né? Aí new user, né? Ou seja, que aqui vai ser new Siddhartha. Abre e fecha parênteses, chaves, e aqui dentro eu vou passar os parâmetros, né? Que vai ser o quê? Vai ser o nome, que vai ser Siddhartha, a idade, agora está mais velhinha, agora é 30, né? Aqui, ó, como é número, eu passo sem as chaves, tá? Aqui, como é string, eu tenho que passar com as chaves. E tenho que definir também o e-mail, tá? O e-mail aqui vai ser siddhartha@ufc.com. Feito isso, né? Definir aqui o meu usuário, eu simplesmente venho aqui ao final dele save, tá? Simplesmente isso. Isso aqui vai armazenar isso aqui no banco de dados, tá? Muito fácil, não tem mistério, né? Porém, depois que salvar, eu também quero saber se foi salvo de forma correta. E como é que eu faço? Aí depois do save eu chamo aqui o den e o catch, né? Ou seja, eu uso aqui o denc aqui do VS Code, né? Esse aqui, que ele cria automático para mim, tá? E ele cria aqui o den e o catch. Então, o den se foi executado de forma correta, vai executar o que está aqui. Se aconteceu algum erro, vai executar o que está aqui, certo? Então, se for salvo tudo certo, eu vou imprimir aqui no console, né? Usuário criado com sucesso, tá? E vou passar aqui também o nome do usuário, por exemplo, né? Não, vou deixar só assim. E se tiver algum erro, eu vou imprimir também no console, console.log. Houve erro. Usuário não cadastrado. E vou passar aqui também o que foi o erro, tá? Que é essa variável que o cat passa aqui para mim. Feito isso, né, já vai estar salvando aqui no nosso banco de dados. Então vamos executar isso aqui e vamos verificar lá no nosso CMD também, no nosso banco de dados Mongo. Então vamos consultar aqui primeiro como está o banco de dados, tá? Vou chamar aqui Mongo, né, para entrar dentro do banco de dados. Show databases. A gente está utilizando o teste Mongo, né? Então use teste Mongo, ele vai entrar dentro desse banco de dados. E aqui eu posso utilizar o comando show collections, né? Esse comando ele vai mostrar quais são as coleções, né? Os objetos que estão registrados dentro desse banco de dados, tá?
Como eu falei, o MongoDB ele não é um banco de dados relacional, tá? Então ele não trabalha com tabelas, ele trabalha com documentos, com coleções, tá? Então cada objeto que você salva no banco de dados vai ser uma coleção diferente. Então aqui a gente tem uma coleção que se chama usuário, que tem aquela estrutura que a gente definiu como o nome, idade e o e-mail. Tá? Então a gente vê que essa estrutura está criada e vamos tentar consultar aqui quais são os valores que tem dentro dela. Tá? E para a gente acessar aqui, a gente vai utilizar o comando db. Vamos tentar sem o db, só botando users. Deixa eu lembrar aqui, users.find, né? .find. E fecha a chave. Deu erro, então vamos colocar aqui db.users, né? Então tem que ser db. O nome da coleção, .find. E aqui é o que está cadastrado, né? Ou seja, está cadastrado o nome Siddhartha, idade 29, e-mail esse aqui. Isso aqui é o que já tinha no meu banco de dados, tá? Eu ainda não executei o meu MongoDB. Então eu vou fechar isso aqui, o exit, né? Sair. Aí eu vou executar aqui a minha aplicação, que é o meu teste MongoDB, né? Utilizando Node teste MongoDB, e ele vai fazer uma nova inserção no banco de dados para mim. Então, executa aí. New Siddhartha não está definido. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos voltar aqui para o VS Code. Ah, é porque é user Siddhartha, né? Isso aqui é user Siddhartha, que é esse aqui, tá? Então, eu estou instanciando aqui um novo objeto. Salva e executo novamente. Vou voltar aqui para o meu CMD e vou executar novamente. Feito isso, ele mostrou que foi conectado com sucesso e também mostrou que o usuário foi criado com sucesso. Então vamos encerrar aqui a execução apertando Ctrl C e vamos entrar aqui no nosso MongoDB novamente. Então Mongo, show databases, aí use teste Mongo, e aqui dentro eu vou utilizar o db.show collections, né? Deixa eu ver o que é que tem dentro. Então db.users.find. E aqui vejam que foi adicionado aquela instância lá, que é o nome Siddhartha, idade 30 e o novo e-mail aqui, tá? Então você já fez uma inserção no banco de dados de forma bem fácil aí utilizando o MongoDB, tá, pessoal? E agora que a gente fez a inserção, qual é a próxima operação que a gente deseja fazer? Então vamos fazer uma operação aqui de busca no nosso banco de dados, tá? Então a gente vai precisar buscar um determinado dado, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz. Deixa eu mudar aqui a visualização para o VS Code. A gente já fez a inserção, né? Vamos tentar fazer agora uma busca, tá? Então a busca, você vai continuar utilizando a estrutura. Eu vou comentar isso aqui, tá? Para não ficar salvando várias vezes no banco de dados. Então vou comentar isso aqui. E agora a gente vai fazer uma busca. Como é que a gente faz a busca? Você usa a estrutura que você definiu aqui, né? Ou seja, essa variável está associada a essa estrutura user. Então eu vou chamar aqui user Siddhartha, né? Ponto find one. O que é que o find one faz? Vamos ver aqui. Aqui não fala muita coisa, né? Mas o find one ele retorna o primeiro elemento que ele achar seguindo as características, tá? Vamos fazer uma buscazinha aqui, ver quais são os métodos de busca do MongoDB. Já que a gente quer buscar todos, né? Então vamos tentar aqui utilizar a função find, tá? Já que a gente não vai passar nenhum atributo, vamos só chamar aqui a função. Vamos ver aqui o que é que ela retorna para a gente, tá? E aqui a gente passa as chaves, né? Para a gente chamar a função de retorno. Aqui vai ser para a gente passar um parâmetro. Então, vou chamar só o find mesmo. E o then
C, né? Que é o den. Então, vamos chamar aqui o console.log. E vou imprimir aqui o resultado que a gente está recebendo, tá? Vou imprimir outro aqui para a gente saber que está resultado find. E se der um erro, deu erro no find. Vamos executar aqui. Vou mudar aqui a visualização para o CMD novamente. E agora a gente vai sair aqui do banco de dados Mongo, né? E a gente vai executar o teste MongoDB. Então veja, quando você chama o find, né? Sem passar nenhum parâmetro, ele retorna tudo que tem no banco de dados. Então aqui a gente resgatou os dois elementos que tem lá no banco de dados, tá? Que foi o que a gente tinha cadastrado antes e o que a gente cadastrou agora, tá? Então, com isso, a gente já tem aí a inserção no banco de dados e a busca no banco de dados, tá? Ah, e se eu quiser editar um dado que já existe no banco de dados? Então, primeiramente, você tem que achar o dado que você quer editar, né? Como é que você acha o dado que você quer editar? Fazendo uma busca por algum parâmetro, tá? Então, vamos comentar isso aqui também. E vamos chamar aqui novamente user siddhartha.find1, porque eu quero encontrar o primeiro que tenha essas características, tá? Aí aqui dentro do find1, eu vou abrir as chaves, porque eu quero passar um parâmetro, e eu vou especificar aqui que o e-mail tem que ser igual a siddhartha.ufc.br. Só tem um, né? Então, ele vai pegar esse dado que tem a idade 30 e o outro tem a idade 29, tá? Então, e aqui a gente chama o den e o denc, né? Denc para criar aqui a estrutura para gente. E aqui, console.log, vou imprimir o resultado, o result, e antes dele aqui eu vou botar resultado find1. E aqui se der um erro, vou copiar e vou colar isso aqui, tá? Para ser mais rápido. Erro no find1. E vamos voltar aqui para executar novamente o nosso programinha, tá? Voltar aqui para o CMD. Vou cancelar aqui a minha execução, tá? Do meu node que estava executando. Vou executar novamente aqui. Node teste MongoDB. Então vejam que ele retornou aqui toda a estrutura que tinha como parâmetro, né? Lá o meu siddhartha.ufc.br, tá? Então você pode especificar aí quais características você quer que sejam batidas, né? Por exemplo, se eu deixar só o find e tirasse o find1, deixar só find, ele ia buscar todos que tivessem o e-mail siddhartha.ufc. Ou então eu poderia dizer que eu quero buscar todos os que têm o nome Antônio, né? Antônio. Ou então eu posso definir que eu quero todos que têm idade igual a 55 anos, tá? Então você vai definir qual é o seu critério de busca aqui, utilizando o find ou o find1, certo? Feito isso, a gente já tem um elemento que a gente quer editar. Então agora a gente pode editar esse elemento, né? Como é que a gente vai editar esse elemento? Tá? Então a gente vai editar ele aqui. Dado que a gente buscou já o elemento, ou seja, o elemento que a gente recebe aqui, né, como esse result, então isso aqui é o elemento que foi buscado. Eu vou chamar ele aqui de user siddhartha, tá? E aqui eu vou alterar as características dele. Quais são as características dele? Eu quero alterar, por exemplo, a idade. Então eu vou colocar aqui user siddhartha.idade vai ser igual a 65 anos. Pronto para se aposentar, né? Olha aí.
Vou remover isso aqui, tá? Vou deixar só isso aí. E feito isso, a gente precisa salvar essa característica. Como é que a gente salva? A gente já viu isso, né? A gente chama o ponto .save. Então eu vou chamar aqui user siddhartha.save. E vejam que eu só alterei a característica idade. Todas as outras características foram trazidas do banco de dados já preenchidas e eu simplesmente alterei a idade e vou chamar novamente aqui o save. Então chamei o save, vou chamar aqui o dnc, né, para preencher para mim. Vejam que começa a ter um alinhamento aqui de funções, né, mas é assim mesmo, tá? E aqui dentro, não vou receber nada aqui, vou apagar esse parâmetro. E aqui eu vou dizer que console.log editado com sucesso, tá? E se der erro, eu vou imprimir aqui também no console. Deu erro no save na hora de editar, né? Então, feito isso, vamos executar aqui o nosso código novamente. Vou voltar aqui para o CMD. Vou executar de novo aqui o meu código, utilizando o node test MongoDB. Ó, conectado com sucesso. Deu erro no find one. Vamos ver aqui o que foi que deu errado. Deu erro no find one. Então, foi esse segundo catch aqui. Esse segundo catch está associado a esse primeiro aqui. É porque aqui eu estou buscando por nome, né? Ou seja, eu não tenho nenhum nome que se chama siddhartha.fc. Isso aqui é o campo e-mail, tá? Então, aqui é e-mail, salva. Desculpa, vocês não estão vendo o VS Code, peraí. Pronto, o erro está aqui, ó. Aqui estava como nome, ó. Eita. Aqui estava como nome, ou seja, eu não tenho nenhum nome que se chama siddhartha.fc. Aqui é o campo e-mail, né? Então, altera aqui o campo e-mail. Isso aqui foi quando eu coloquei lá o nome Antônio, né? Eu esqueci de alterar de volta, tá? Então, coloco aqui e-mail e deixo o e-mail e vamos tentar executar novamente aqui o nosso aplicativo. Node test mongodb.js e aí, conectado com sucesso, editado com sucesso. Vamos ver se editou mesmo. Vamos entrar aqui no Mongo, né? No banco de dados. Show databases. Se você já lembrar o nome das databases ou lembrar o nome dos coisas, você já pode ir direto, tá? Que eu estou colocando porque eu sempre esqueço quais são os nomes que estão cadastrados. Então, use test Mongo, né? Mudei para o Mongo, então db, show collections, né? Users, então db.users.find. E vejam que agora, onde eu tinha o e-mail siddhartha.fc, eu tinha a idade 30 e agora eu tenho a idade 65, tá? Então você fez aí a edição no banco de dados. E agora só falta a gente fazer o quê? A deleção, né? Então como é que a gente faz a remoção de um elemento do nosso banco de dados, tá? Novamente, para poder deletar, a gente tem que buscar primeiro esse elemento, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso coisa. Vou comentar isso aqui novamente, tá? E aqui a gente vai continuar usando o user siddhartha, tá? Que para quem já esqueceu, a gente definiu ele aqui, né? Ou seja, ele é um mongoose do tipo user, que segue aqui esse user esquema, que é isso aqui, tá? Então a gente vai chamar ele aqui. E dentro dele a gente tem um método aí, delete one. O que é que esse delete one faz? Ele deleta o primeiro que ele achar que segue essas características. Quais são as características? E a gente define aqui dentro. Eu quero apagar qual? Eu quero apagar quem tem o e-mail chamado siddhartha.ufc.br, tá? Somente isso. E aqui eu coloco o den e o c para poder criar automático para mim o den e o cat, tá? Então aqui eu vou dizer console.log e aqui eu vou imprimir foi removido com sucesso. E aqui eu vou imprimir o erro, deu erro durante a remoção. Sempre usem palavras aqui, frases que façam sentido, tá? Sempre de forma organizada. Aqui eu estou utilizando palavras, frases
meia doidas aí, mas é só a nível de ilustração, tá? Sempre um aplicativo mais robusto. Façam isso de forma bem parametrizada, tá? De uma forma que você seja bastante organizado e consiga saber exatamente onde foi que aconteceu esse erro, tá? Então, feito isso, vou salvar aqui e vou executar novamente o meu aplicativo. Vou mudar aqui para o CMD. Vou executar o Mongo, né? Node teste MongoDB. Executei. Removido com sucesso. Será que foi removido com sucesso mesmo? Vamos olhar dentro do nosso banco de dados. Mongo. Aí, use. Esqueci de novo o nome, ó. Show database. Use teste Mongo. Aí, db.users.find. Vejo que agora a gente só tem um elemento, ou seja, o elemento que tinha e-mail siddhartha@ufc, ele foi removido, certo? Porque a gente chamou aqui o método lá da deleção, utilizando o Mongoose dentro do Node.js, tá? Então, pessoal, com isso a gente fez essas 4 operações básicas, né? Que foi de criar, de editar, de remover e de buscar. Então, essas aí são as 4 operações principais que você vai fazer nos bancos de dados. E é isso. A gente vai encerrar essa aula por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.